Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Granotalks. E hoje nós estamos aqui com o professor Moacir Elias para bater um papo sobre secagem, armazenamento, qualidade de arroz, soja, milho e outros grãos que serão tema deste bate-papo. O professor Moacir foi meu orientador de mestrado, doutorado, colega de sala, inclusive, no Departamento de Ciência e Tecnologia Agroindustrial, nos últimos anos, enquanto professor da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel. E é um profissional que formou, orientou muitos dos profissionais que atuam hoje Brasil afora nessa área de pós-colheita, industrialização e qualidade de grãos. Professor Moacir, seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo e é um prazer conversar contigo hoje. Satisfação imensa e muito obrigado pela oportunidade. É muito bom quando a gente consegue, com o passar do tempo, acompanhar a evolução dos ex-alunos, porque os ex-alunos se justificam a nossa função de docente quando eles nos ultrapassam. E eu estou diante de um deles aqui, estou muito feliz. Nossa, que honra, obrigado pelas palavras, né? Professor, eu gostaria que inicialmente o senhor falasse um pouquinho da sua formação e caminhada nessa área da pós-colheita, né, posterior à sua formação em agronomia, para a nossa audiência, para que eles possam conhecer um pouquinho mais, aqueles que não conhecem ainda, sobre essa caminhada, como que ela se deu. É um tema que para o país é novo. Pós-colheita, até a terminologia pós-colheita, a gente começou a utilizar isso aí no final do último século, do milênio passado. Parece que faz tanto tempo, né? Mas aí há uns pouco mais de 40 anos. A própria atividade de armazenamento, ela era muito precária, porque até a década de 60, por aí, o Brasil era um país rural, 70% da população vivia no meio rural, e os 30% do meio urbano eram abastecidos pelos excedentes de produção do meio rural e também por algum produto importado. Então, não era uma atividade que se pensasse que se devesse fazer como país. Aí, quando chegou pela década de 60, 70, ocorreram alguns episódios que marcaram não apenas a história, mas o perfil do Brasil. Um deles foi ruim para a sociedade, mas que acabou depois trazendo alguns resultados interessantes, que foi o êxodo rural, típico das décadas de 60 e 70. O que era isso? As pessoas sem condições de enfrentar uma vida boa no meio rural, não tinha energia elétrica, não tinha estrutura que se tem hoje, e na expectativa de conseguir algum emprego no meio urbano, começaram a vir para as cidades. Com isso, acabaram criando cinturões na cidade, e acabaram diminuindo as atividades no meio rural. E em seguida, assim, 2 décadas depois, começou a haver um movimento inverso, que foi a urbanização do campo, que se deu por alguns retornos, mas principalmente pela transformação em vilas e cidades de povoados que existiam no meio rural. Ora, isto acaba impactando no consumo das pessoas. E para que se tenha consumo, há necessidade de produção ou importação, armazenamento, industrialização, distribuição, e aí na distribuição entra a logística e entra o comércio. Então, o armazenamento em si, a pós-colheita, ela vem depois de tudo isso para atender essas necessidades. Se a gente observar o lado interno, o lado brasileiro. Mas também isso não é um fenômeno apenas nacional, isso é um fenômeno, pelo menos latino-americano, até nos países onde conheço.
e que tem o conhecimento que aconteceu. Então, lá no finalzinho da década de 70, começaram a surgir atividades que demandavam mais conhecimento. Aí a Universidade Federal de Viçosa criou o Centro Treinar, o Centro Nacional de Treinamento e Armazenagem, voltado à qualificação de pessoas, principalmente, e 2 anos depois, aqui na Universidade Federal de Pelotas, na Faculdade de Agronomia, lá no nosso departamento, Ciência e Tecnologia Agroindustrial, nem tinha esse nome ainda, era o nome anterior, nós criamos um laboratório de grãos, que posteriormente virou pós-colheita e industrialização de qualidade de grãos. E eu voltava do mestrado naquela época, eu retornei do mestrado em 78. Da Unicamp. Da Unicamp. E uma das disciplinas que me chamou a atenção na época lá foi exatamente armazenamento de grãos. Aí nós acabamos incorporando atividades de pesquisa, aí depois um convênio da UFPEL com a Embrapa possibilitou as primeiras pesquisas e nós começamos a pesquisar pós-colheita de sorgo, que foi o primeiro trabalho que se fez. E depois, pela região que se mora, intensificamos as atividades do arroz, mas também ocorreram transformações aí, e o produtor de arroz, ele é produtor de grãos. Arroz é grão também, né? Tem gente que parece que não deve falar arroz e grãos, arroz e outros grãos. Então, isso daí acabou possibilitando que mais gente se interessasse. Aí nós criamos o curso de mestrado em Ciência e Tecnologia Agroindustrial, era o nome da época, depois se transformou para alimentos, e já com 3 linhas de pesquisa, uma delas, grãos. E fomos evoluindo e já ultrapassamos aí, contando mestrado e doutorado, praticamente 2 centenas, não sei até se não é mais, eu não contei no último tempo de pessoal formado. E muita gente da graduação também que passou a fazer estágio nessa área. Então, houve uma época que era novidade e agora a gente busca inovação. Perfeito. E o senhor hoje continua atuando na pesquisa, apesar de ter aposentado no último ano da parte da graduação, né? Mas para que a nossa audiência saiba, o senhor continua orientando alunos de mestrado, doutorado e é vinculado às pesquisas ainda, né? Porque a aposentadoria no serviço público, né, em Universidade Federal, tem um limite. O limite são 75 anos, que é a chamada compulsória, mas que na minha cabeça sempre foi expulsória. Se eu deixasse completar os 75 anos na atividade, ele teria que parar à força. E eu nasci em Canguçu. E não aceito que me digam faz isso ou faz aquilo ou faz aquele outro. Não, antes que me digam vai embora daqui, eu parei. Na verdade, quase nos 75. Né? Poderia ter sido um pouco antes, mas nós queríamos trazer o Congresso Brasileiro de Agronomia para Pelotas, para o Rio Grande do Sul e para Pelotas. Conseguimos ultrapassar. Então, aposentei na universidade e, com isto, parei de lecionar na graduação. Mas eu tinha e tenho uma série de orientados de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, eu continuo atendendo a pós-graduação, orientando e fazendo as pesquisas. Essa semana, inclusive, estive no laboratório. E fazendo palestras aqui. As pessoas, pelo menos por enquanto, acho que não esqueceram, continuo convidando. Hoje mesmo fiz uma palestra para a América Latina inteira. E foi muito bom, porque tinham 14 países assistindo e acompanhando. E enquanto me aturarem, eu vou tocando. E além de palestras, a gente tem outras atividades aí da área científica e tecnológica e das profissionais. Joia. Nós recebemos aqui o José Ronaldo Quirino, nosso presidente da Abrapós, no primeiro Granotalks. E ele falava, eu recordei agora, enquanto o senhor comentava sobre esse começo, os estudos na área da armazenagem, que quando ele começou a estudar isso, e acho que na década de 90, nos começos dos anos 90,
ele pensava que armazém era o lugar que se jogava o grão e que era tudo muito difícil naquela época até achar informações sobre o manejo técnico adequado, né? E o senhor, assim como ele, viu muita evolução nas últimas décadas nesse setor. Então, pegando o arroz mesmo, que é um tema dos principais que o senhor vem pesquisando, né? O que que o senhor, assim, tem notado nessas últimas 3 décadas ou até mais de avanços em termos de grãos quebrados, grãos amarelos, os defeitos metabólicos? Como que evoluiu o setor? A minha primeira experiência com colheita e pós-colheita de arroz, e na verdade também com produção, eu era estudante do curso técnico agrícola ainda. E aí, na minha turma, resolvemos aceitar um desafio de produzir um pedaço de uma granja que a gente precisava aprender. E nós colhemos o arroz e deixamos na palha, na meda. E aprendemos a fazer meda. As pessoas não têm ideia do que meda significa. A gente deixa o arroz na palha, exposto a todas as intempéries que tem. E o arroz ligeirinho ficava amarelo, ficava com, daí ia mudando de cor, o gosto ruim, o cheiro tinhoso e uma cor medonha, para usar adjetivos pronunciáveis numa situação dessa. Mas aquilo sempre me incomodava. Não é possível, isso aí era na década de 60 ainda, não é possível que um alimento tão importante não seja cuidado. Por quê? Porque não se conhecia a técnica de secagem, não se conhecia a técnica de armazenamento. E como não se conhecia a parte científica, secar era um desafio para ver quantos ficavam inteiros. Hoje a gente fica tentando ver, né, quanto tem de quebrado que é para diminuir. Na época a gente quase que ficava catando para ver quanto que ficava inteiro. Então, a evolução aí nesse meio século, um pouco mais do que meio século, ela é muito grande. Ela é tão grande que a literatura registra e registrava sempre perdas de 10%, 15% de grãos no armazenamento. E nós concluímos agora, no finzinho, né, do projeto, estava iniciando a pandemia, né? Felizmente nós conseguimos fazer toda a parte de lavoura, de armazém, fizemos um levantamento da situação de armazenagem no Brasil, e no norte e no sul, do Rio Grande do Sul ao Tocantins, e a gente verificou que os índices de perdas hoje são extremamente menores. Mas não são só perdas quantitativas, são perdas de qualidade. Por quê? Porque existem ciência, existe pesquisa, existem profissionais que se preparam para orientar os produtores, para orientar os armazenistas. Cada um se especializa numa atividade. Não é possível querer que um produtor domine técnicas de solos, de produção, de pós-colheita, de comercialização e assim por diante. Então, essa evolução maior que a gente sente, ela vem acompanhada de um aporte de conhecimentos científicos e tecnológicos que fazem a diferença. Nós, em menos do que 4 décadas, partimos de um país que importava para um país que exporta. Um país com a dimensão como a população que tem o Brasil, ser autossuficiente já é um avanço. Ser exportador é muito mais ainda. Claro que em termos de arroz e na exportação e importação, esse ano tivemos um fato desagradável no país, para a cadeia, para todas as formas, mas não foi por deficiência do setor nem de produção, nem de armazenagem, nem de industrialização. Nós temos tecnologias que nenhum país do mundo nos supera. Nós não somos melhores do que os outros, mas também não tem outros melhores do que nós nessa área. O arroz brasileiro é reconhecido mundialmente por sua qualidade, né? Alto percentual de grãos inteiros, translucidez, soltabilidade quando cozido.
E quando a gente olha um pouco para trás e olha aqui para o lado, a gente sempre fica pensando como é que o Uruguai, um país tão pequeno, conquistou um mercado internacional para exportação de arroz, um mercado cativo. E continua. E a referência de qualidade era o arroz do Uruguai. Por quê? Porque eles se organizaram e utilizaram as tecnologias disponíveis. Mas muitas das tecnologias que o Uruguai usa, eles buscam do Brasil. Como também a gente faz isso com os outros países. E hoje o Brasil só perde no comércio internacional por questões tributárias, porque nós temos uma sobrecarga nas cadeias produtivas de um modo geral e na do arroz em especial, que acabam dificultando a competição internacional. Mas em qualidade, nós não ficamos atrás de ninguém, pelo contrário. Em condições muito semelhantes, a preferência é pelo arroz brasileiro. Nessas últimas décadas, a gente saiu de 54 de inteiros, 14 de quebrados, talvez já era muito naquele período, para agora mais de 60, né, professor, de inteiros. E quando a gente pensa assim em números percentuais de inteiros, que é importante porque qualifica, a gente precisa entender isso do ponto de vista qualitativo, do ponto de vista do consumidor. A gente não tem nada contra a quebra. Mas quebrou, ok. O arroz não fica com menor valor nutritivo porque está quebrado. Mas se ele for armazenado com trincamento ou com quebra, ele perde qualidade, não apenas nutricional, como qualidade sanitária, como qualidade tecnológica, durante o armazenamento. E a indústria, ela não é milagrosa. Ela pode pegar uma matéria-prima boa e fazer um produto ruim. Mas ela não consegue fazer o contrário. Se a matéria-prima for ruim, difícil, né? não tem milagre, não tem como fazer. Então, quando o produtor, o armazenista, o industrial utiliza as tecnologias mais avançadas, ele utiliza o recurso dos profissionais e do conhecimento, o avanço é grande. E a pesquisa que se fez nacional foi um projeto num acordo entre a CONAB, né, a Companhia Nacional de Abastecimento, e o CNPq, o Conselho Nacional de Pesquisa, e que, para a felicidade nossa, nós ganhamos no Laboratório de Grãos aqui da Faculdade de Agronomia da UFPEL, nós ganhamos a licitação nacional na íntegra para fazer a pesquisa, e tu trabalhaste bastante, nos ajudaste, a equipe que trabalha contigo era da iniciação científica na época, lá, ou fazer a pós-graduação, nos ajudaram muito também. A gente conseguiu verificar os avanços que tivemos. Quem cozinha sabe que para o arroz ficar soltinho, ele tem que ter grãos inteiros, ou mais do que a metade dos grãos, num percentual alto. Se tiver muito grão quebrado, o que acontece? Na hora de cozinhar, o grão quebrado, menos do que meio grão, ele cozinha primeiro. E até que o outro cozinhe, ele vai se desmanchando. E quando ele se desmancha, como ele tem uma concentração elevada de amido, cerca de 70% é amido, ele vai formar uma goma e acaba grudando o arroz. Então, ao longo do tempo, as pessoas fritavam o arroz, porque a fritura, ela efetivamente tem um efeito selante, mas também a fritura não pode ser em excesso, porque aí depois causa outros problemas. Então, o que a gente tem que fazer? Nós que somos da área, é oferecermos para a sociedade um produto que tenha quantidade, que é para ter preço e acessibilidade, e que tenha a qualidade, que é para garantir que não vai fazer mal. E empresas que nem a AgranoSafe estão aí para isso. Estão aí para prestar assessoria, consultoria e levar, enfim, um conhecimento que a duras penas nós desenvolvemos. Além dos grãos quebrados, amarelos, temos também outros defeitos que, quando o produtor entrega cargas para a indústria, dói no bolso quando há descontos, né, professor?
barriga branca, o gessado, barriguinha, ou outros defeitos metabólicos. Mas muitas vezes existem perdas que não são sentidas na entrega. Elas estão relacionadas às perdas quantitativas que o senhor mencionou, né? Perdas em volume de produto por erros de armazenagem. E a gente nota que há produtores que não percebem esta perda porque há um desconto já no ingresso dos lotes no armazém. Desconto pela impureza, pela umidade, tem uma taxa ali a mais de perda que colocam por faixa de umidade semelhante ao que a indústria faz e acabam não percebendo tanto a quebra técnica, né? A perda de massa que houve no período que aqueles grãos ficaram armazenados nos silos da fazenda ou da empresa privada. O que o senhor tem quantificado nesses estudos de perdas, tem observado sobre isso, perdas quantitativas? Então, assim, primeiro, por que acontecem as perdas? As perdas quantitativas. Quando o grão está na planta, ele se alimenta da seiva da planta. Quando ele é colhido, há uma ruptura. Os vasos acabam deixando de alimentar. Mas o grão continua vivo. E ele passa a se alimentar das suas próprias reservas. O que são as reservas? O amido que está no interior do grão, a proteína que está no interior do grão, a gordura que está no interior do grão, alguns outros compostos de menor proporção. Então a gente tem uma perda, que é a perda pelo metabolismo do grão em si. Quando as condições de armazenamento, elas possibilitam o desenvolvimento de micro-organismos, insetos, ácaros, né, ou pragas de um modo geral, eles também precisam se alimentar. E se alimentam na reserva do grão. Então começa assim, soma uma perda que é do metabolismo do próprio grão, para subsistir, para a sobrevivência dele, uma perda do metabolismo dos organismos que estão associados ali, e todo produto vivo, ele está sempre com atividade enzimática agindo. Para as pessoas, por que a gente envelhece e a gente vai perdendo, né, uma série de coisas? E a gente pode repor, a gente repõe na alimentação, a gente repõe na medicação, a gente repõe nos tratamentos, mas o grão não tem mais essa possibilidade. Então tem um grupo de perdas que ocorrem por questões biológicas. Tem outro grupo de perdas que acontece por questões fisiológicas, por questões metabólicas dos outros organismos, que aí acaba apodrecendo. Então, o gosto fica ruim, por quê? Porque na formação do grão, moléculas pequenas se juntam para formar moléculas grandes e vão formar as grandes cadeias. Na decomposição acontece o contrário. As moléculas grandes vão se desdobrando em moléculas pequenas e cada vez mais. E quanto menor for a molécula, mais forte é o cheiro, o odor, mais acentuado é o sabor, e muitos deles são pigmentos, então vai mudando a cor também. Então a gente tem a perda quantitativa associada com a perda qualitativa. Só que as duas juntas, elas redundam em perda econômica. Sim. Porque é muito fácil a gente medir perda quantitativa. Tinha tantas toneladas quando entrou, tantas quando saiu. A diferença se ninguém roubou, não evaporou, não voou, não saiu correndo. Né? Grão não tem braço, não tem perna, não tem asa, não tem como sair dali, por conta não sai. Se ninguém tirou, ali. Mas a perda qualitativa, ela se transforma em quantitativos financeiros. E isto que os produtores, muitas vezes, por desaviso, por desconhecimento, acabam não valorizando. E são nessas pequenas diferenças que está a grande diferença entre ter sucesso ou ter insucesso. Então a gente tem alguns índices aí de perdas que mostram que são muito maiores no norte do país do que no sul, por duas razões.
Uma delas é uma questão climática. Não, mas para aí, não é só isso. A outra é pelo nível tecnológico que é utilizado no armazenamento. E o trabalho que a gente fez, que fez parte do livro dos 30 anos da Conab, e que ainda alguns deles estão para ser publicados aí nas revistas, para conhecimento público, mostraram claramente isso aí. Bem, e das perdas quantitativas ainda, né, contribuindo para essa argumentação, professor, não percebem a perda financeira só na quantidade, porque a marreta, muitas vezes, como a gente comenta, né, brinca, aplicada na entrada do grão de lavoura, é muito grande. Então, sobra arroz no armazém. Para muitos, sobra arroz, por causa dessas equações, né, na entrada do produto. Mas não existe milagre, porque o silo não produz arroz. Exatamente. Então, mas, o que se diz sobra arroz? É porque é uma previsão de perda que, quando ela for menor do que o previsto, a diferença, aquilo que parece um saldo positivo, na verdade, ela é um negativo menor. Ele perde menos do que perderia. Agora, como se mudar isto? Só tem uma forma, chamada conscientização. E a conscientização, ela não ocorre por acaso. Se não se compra em farmácia, não se compra no boteco da esquina, não se compra na venda do cafundó dos municípios. Não, isto é conquistado, isto é construído. E é um bem social. A gente tem comportamentos que são típicos de determinados agrupamentos humanos, que eles são praticamente memória genética. Ou seja, uma geração passa para outra, para outra. Só que as mudanças que ocorrem no setor do agro, elas são muito rápidas, não dá tempo de uma geração ensinar para outra. Então, ficar esperando para aprender o que o vovô fazia, o que o papai fazia, e eu sou filho de agricultores, sou neto de agricultores, ficar esperando por essa transferência não acompanha evolução nenhuma. Então, ela precisa se dar efetivamente através de mecanismos que levem o conhecimento para quem precisa. Mas isso não é de graça. Não existe comida de graça, alguém está pagando a tua comida. Não existe educação de graça, alguém está pagando a tua educação. Se tens condições de fazer um investimento, tens muito maior possibilidade de ter retorno. Muito bem. Voltando ao tema o senhor comentou que não tem como fazer produto bom com matéria-prima ruim, né? Parboilizado. O senhor fez muitos estudos nessa linha do parboilizado ao longo desses anos todos aí pesquisando na universidade, visitou muitas indústrias, fez trabalho pela BIAP, né? Selo de qualidade do arroz parboilizado. Qual foi a virada de chave para melhorarmos a qualidade do arroz parboilizado no país? Eu ainda sou o responsável técnico pelo selo de qualidade do arroz parboilizado no Brasil. Então, acompanho isso daí há muito tempo e durante muito tempo junto com o Gilberto Amato, uma parceria importante. O que a gente percebeu? Até no final da década de 80, metade da década de 90 por aí, o arroz parboilizado era ao redor de 4% do consumo. E ele significava o segundo castigo. Claro que é a forma irônica de dizer. Como o parboilizado tem efetivamente, ele preserva mais os constituintes nutritivos do grão do que por outros processos, ele não agrega, porque já está ali, já está no grão, mas ele preserva melhor. Então, a pessoa que estava com problema de saúde, precisava de mais vitamina, de se alimentar mais, vai comer parboilizado. E aí, se a doença já é um castigo, comer o parboilizado com um gosto horroroso, uma cor tinhosa, um cheiro medonho, era o segundo castigo. Então,
O que se começou a fazer? Vamos buscar quais são as causas. E como é que a primeira causa que a gente detectou é que havia deficiência tanto na secagem quanto no armazenamento. E isso criou uma deficiência de consciência. As pessoas que tinham o arroz ruim vendiam para a parboilização, na ilusão de que a parboilização era uma emendadeira de arroz, como dizia. Eu conheço a Nete Alemoa. Eu posso dizer que isso não está ofendendo ninguém. Então, dizia assim, aquela indústria emenda arroz. Não, a parboilização não emenda arroz, ela evita que ele quebre através de mecanismo. Então, nós começamos por aí. Detectamos que havia um problema de matéria-prima. O que precisava resolver na matéria-prima? Secagem. Foi o primeiro ponto que nós atacamos. Isso lá no início da década de 80. Demora para a secagem, né? O tempo de espera e também a condição que ficava esperando, sem ar, muitas vezes, imagino, sem aeração, né? Três situações que existiam na secagem. A demora para a secagem, porque enquanto o grão é colhido com umidade alta, ele já está se deteriorando, ele não tem mais o que agregar, só vai perder. Outro, as temperaturas usadas na secagem eram inadequadas. Por quê? Porque alguém que comprou um secador que secava café, ou que secava soja quase não tinha na época, né? Que secava milho, que era o mais comum que a gente tinha, ou trigo, utilizava da mesma forma para secar arroz. Só que arroz é sensível a choque térmico e a dano térmico, que nem todos os grãos são tão sensíveis quanto o arroz. Então, o grão trincava durante a secagem e depois, durante o armazenamento, deteriorava. E depois, quando colocava na água de encharcamento, que não tinha também controle muito de temperatura e tempo, condições, aí já era um processo industrial, isso daí piorava, porque a parboilização ela melhora o aspecto físico do grão, mas ela intensifica os aspectos químicos e biológicos do grão. Então, nós atendemos, o primeiro passo foi secagem. Na sequência, armazenamento. Quase simultâneo. E aí, aí vamos mexer no processo. Vamos mexer no processo como? A primeira etapa da parboilização, depois da limpeza do grão, é o encharcamento. Na época até se chamava maceração, já era o termo que era utilizado. As condições de encharcamento, elas podem melhorar a qualidade do grão, mas elas podem piorar. E as que eram utilizadas pioravam. Aí nós mexemos nisso. Aí nós verificamos depois que a condição de autoclavagem, que é o processo, ou então de estufa, de outros processos menores que utilizam, ela estava mudando principalmente a cor do grão. Então, para quebrar pouco, o que faziam? Utilizavam pressões inadequadas na autoclavagem para quebrar menos, mas tinha um produto que tinha dificuldade depois para a cocção, tinha dificuldade para a consumo. Então, a gente acabou, na verdade, mexendo na cadeia inteira. E aí aconteceu algo que nunca se imaginava. Nós passamos de 3% a 4% do consumo parboilizado para entre 25% e 30%, que é o que se tem hoje. Média nacional, mas temos regiões que consomem mais, né? Claro, a média nacional, por quê? Porque tem regiões que ainda não conhecem o produto. E um fato importante, até a virada do século, nós exportávamos 70% a 75% era grão quebrado da exportação do arroz. O Brasil importava arroz e exportava o quebrado que sobrava. Hoje nós exportamos um pouquinho mais do que 10% do que produzimos, e mais de 70% é grão inteiro. E não é só grão inteiro, é grão parboilizado. E nós disputamos o mercado internacional com as melhores indústrias que tem na Europa e na América do Norte. Foi uma mexida aí que foi importante. Agora, se tu não
trata da matéria-prima, o resto dificilmente vai recuperar. Muito bem. Virando um pouquinho o tema para a soja, professor, nós tivemos nessa última safra aqui na Zona Sul, de onde nós falamos, né, município de Pelotas, para aqueles que nos assistem, né, saberem onde estamos gravando. Assim, na Princesa do Sul, nós estamos gravando. Nós tivemos, por conta do fenômeno El Niño, das chuvas, né, maior presença de grãos avariados nos lotes. Pela sua experiência na área de óleos, né, vegetais, o que o senhor espera de dificuldade para indústrias que venham a industrializar lotes com maior percentual de grãos avariados, fermentados, ardidos, né, mofados? Vamos observar o seguinte: como é que se viabiliza economicamente um setor? É fazendo o máximo aproveitamento possível de todos os seus componentes. Como é que se viabiliza e que rentabiliza uma indústria de óleos vegetais, de óleo de soja? Ele tem que obter o máximo possível de extração desse óleo e o mínimo possível de perdas na refinação. Então, quando eu tenho um grão que sofreu avarias na lavoura, e se não consigo estancar isso no armazenamento, essas avarias continuam ocorrendo no armazenamento. Na hora que vai industrializar, vai aumentar o custo operacional da industrialização e vai diminuir o rendimento. Ou seja, o teu custo por tonelada de óleo vendido, que a indústria vende, acaba aumentando muito. Ora, as pontas, o produtor e o consumidor, é que acabam arcando com todo o processo. Que todo o resto, ele vem no meio, tu não tem isso o que fazer. Então, o grão já está ali. Se agora não for bem seco, bem armazenado, as perdas vão continuar. Então, o que a gente tem observado? Em situações que nem essa que ocorreu agora, claro que nós tivemos situações que não deu nem para colher. É diferente. Mas naquela que deu para colher, a parte de óleo, menor rendimento de extração e maior custo e maiores perdas de refinação. Na parte não oleosa, que é importante, né, que é o farelo, a proteína de soja, os concentrados de todos os outros derivados, também sofrem no mesmo tipo de fenômeno. E aí tem um terceiro. Se as condições de armazenamento, de secagem e de armazenamento não forem adequadas, aumenta a contaminação microbiana. E aumentando a contaminação microbiana, pode comprometer sanitariamente essa parte para rações. Então, tem muita gente que diz, não, isso daqui assim tá ruim, não serve para a indústria, então vai servir para a ração. Cuidado com os teus animais, cara. Não dá, porque se a carga de toxina for muito elevada, tu não estás dando alimento, está dando veneno. Perfeito. E nós, como profissionais da área, nós temos responsabilidade com a sociedade toda. O profissional, como indivíduo, nós temos as nossas posições ideológicas, filosóficas, políticas, clubísticas e tudo mais. Agora, como profissionais, nós temos um compromisso, que é honrar os ensinamentos recebidos. E isso faz parte do nosso juramento profissional. Muito bem. Professor, já encaminhando para o encerramento, nós até estendemos um pouquinho o tempo aqui deste episódio do Granotalks. Podemos gravar um segundo, um terceiro, um quarto episódio com o senhor, porque temos muito, muito assunto, né? E o senhor tem uma grande vivência aí nesse setor. Mas quais são os principais gargalos que o senhor ainda enxerga no setor de armazenamento de grãos no nosso país? Nós temos um que é estrutural. O que significa isso? O sistema de pós-colheita, especialmente de armazenamento, ele não acompanha o ritmo da produção. E
é fixo. A produção tu podes, na mesma lavoura, tu este ano semeia uma espécie, na outra semeia outra, às vezes até na mesma. A gente tem aqui no sul um fenômeno de aumento de soja e de trigo e outros cereais de inverno na área tradicional de arroz. Nós começamos com a integração lavoura-pecuária no país, começou por aqui, na lavoura arrozeira. Hoje a gente tem integração de cadeias. Então, a gente, nesse enfoque aí, nós temos um problema. Quando tu instalas uma unidade de secagem, armazenamento, tu tens que instalar moeda, tens que instalar todo o instrumental, e aquilo é para muitos anos. Mas a cultura, ela muda, pode mudar. Ou seja, tu tem um que é estrutural e tu tens outro que é circunstancial. E isso acaba interferindo. Então, qual é a função dos profissionais da área tecnológica e científica? Então, é o melhor aproveitamento dessas estruturas para evitar desperdício. Outra situação que a gente verifica por aí é de distribuição. O nosso sistema de armazenamento, ele é, classicamente, ele é localizado nas regiões produtoras, na unidade de produtor, na região produtora, que é o coletor, nas regiões de distribuição, que é o subterminal, e nas regiões de exportação ou de grande consumo, que são os terminais. Isso é uma cadeia. Se a gente não conseguir ajustar essa cadeia, a gente perde, acaba perdendo como um todo. Nós temos a nossa tecnologia de produção, de fabricação de equipamentos é muito boa. Felizmente, ela é muito boa. E a do Rio Grande do Sul, por excelência. Claro que dá pequenas exceções, mas é boa. Essa daí. Mas a velocidade de transformação disso não acompanha a velocidade das mudanças que são necessárias. Então, não faz muito tempo que o grande gargalo era a capacidade do secador. Hoje, o grande gargalo é a capacidade de recepção, porque existem alternativas, utilizar resfriamento, utilizar aeração suplementar, existem alternativas depois, mas tem que colher o grão e botar lá dentro. E isso tem que ser feito respeitando o que São Pedro manda, que é aquele período da safra e assim por diante. Então, eu penso que os nossos maiores problemas estão localizados juntos com as nossas melhores soluções, porque nós aprendemos com isso. A gente aprende isso na universidade, a gente aprende isso no centro de pesquisa, a gente aprende isso no exercício profissional, a gente aprende isso no dia a dia, que é juntar um conhecimento teórico e um conhecimento empírico, prático. Eles, na verdade, são dois lados da mesma moeda. Tem que juntar isso aí. Então, o trabalho que vocês fazem aqui na empresa e que é feito nas instituições aí, públicas e privadas, de apoio à cadeia produtiva, é o nosso ponto mais forte. Muito bem. Bom, estamos chegando ao fim, professor. Muito obrigado por este bate-papo, muito proveitoso. É uma honra para a gente recebê-lo, né? O senhor foi meu orientador, mas também orientador de outros profissionais que trabalham na Agrosafe, como a Franciene, o Christian, o Matheus, que também está estagiando conosco, o Galileu, né? que é um dos sócios da empresa. Então, é um prazer enorme lhe receber. Eu quero agradecer a vocês que assistiram a este episódio. Lembrar que nós temos informações técnicas sobre os problemas aqui discutidos, como os grãos amarelos, quebrados, a soja variada, disponível no nosso LinkedIn e também no Instagram. Então acessem lá, leiam o nosso conteúdo e aproveitem. Fiquem atentos aos próximos episódios do Granotalks e até lá.